Episódio 7 do Acorda Arquiteta. Hoje a gente vai falar sobre vendas, mas de um ponto de vista diferente. Eu quero falar uma coisa que eu tive um insight ontem dentro de uma empresa muito bacana, que é a gente nunca pode medir o cliente pela nossa régua de dinheiro. Sendo arquiteto ou designer de interiores ou construtor, a gente nunca pode subestimar o investimento do cliente ou até onde ele pode ir em algo que ele valoriza e que ele gosta. E os arquitetos, eles têm muito isso de medir a capacidade, o poder aquisitivo do cliente pela sua própria régua. Isso começa já na precificação, porque muitos arquitetos, eles precificam e depois acabam achando caro e acabam diminuindo. E acreditam que o cliente não vai pagar aquele valor, vai achar muito alto. Ou que o cliente não vai investir, por exemplo, numa automação, porque aquilo não está dentro do escopo que ele tinha falado antes, dentro, né, do briefing inicial ali, da proposta inicial. Então, essa questão de medir o cliente pela tua régua de dinheiro vai acabar com o teu portfólio e com todas as possibilidades que tu tem de fazer bons projetos e de influenciar o cliente a fazer boas escolhas. Porque o que acontece? Muitos profissionais não têm o poder aquisitivo que o cliente tem para investir. E isso acontece comigo. Eu tenho clientes que têm um poder aquisitivo gigante, que pagam 40 mil reais em cortinas, por exemplo. E eu não investiria isso porque eu não tenho hoje como fazer esse investimento. Mas se eu tivesse, seria isso que eu colocaria na minha casa. Então a gente tem que entender muito sobre vendas, não subestimar o cliente pela nossa régua de dinheiro. Às vezes a nossa régua é muito baixa. Às vezes a gente não tem o conhecimento suficiente e tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento e que não estudam e que não se desenvolvem e acabam não podendo oferecer para o cliente o melhor, né? O que o cliente espera. E o cliente, ele quer ser surpreendido pelo profissional. Ele contrata o profissional exatamente para isso. Para ele trazer o que o cliente não sabe. E não para o cliente dizer tudo o que ele quer fazer. E aí que a gente consegue entender aonde a gente vai conseguir atender pessoas com um padrão aquisitivo mais alto que o nosso. E isso é muito normal, viu? Eu que atendo, que sou professora, que faço as consultorias, eu vejo muitos profissionais precificam corretamente e dizem, nossa, o cliente nunca vai pagar esse valor. Mas eles estão medindo o cliente pela régua deles.